Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pai, para a tua glória e em nome de Jesus, que a tua palavra nos seja revelada. E eu te peço, em nome de Jesus, que ela não volte para o Senhor vazia, para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. A minha petição, Senhor, eu rogo para que o Senhor dê entendimento, sabedoria e revelação. Ministra a tua glória em nossas vidas, revelando a tua palavra, e nós, mais uma vez, te reconheceremos em nossas vidas e em nosso meio, na tua igreja. Que a tua palavra nos seja revelada para a tua glória, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Então, glória a Deus pela sua vida. Pode se assentar nesse momento. Pode se assentar, por favor. Antes de trazer o apostolado, deixa eu mostrar aqui. Ainda temos algumas. Eu acho que não tem nem 10, eu acho. Aqui tem 4, eu acho que não tem nem 10. Então, quem não tem ainda, está acabando. Deve ter, aqui tem 4, deve ter umas 10 aí no máximo. Então, se alguém aqui na igreja não tem, é só, depois do culto, terminar a pregação, você pode receber lá, você pode adquirir a sua. O mover, o ministério de Paulo, tá bom? Glória a Deus pela sua vida. Abba, Pai. Alguém aqui lembra o que diz 1 Coríntios 12, 28? Vou ajudar. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente? 1 Coríntios 12, 28. Não é meu assunto, eu só estou lembrando. 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Jaque, qual o tema, por favor? Ah lá. O que um apóstolo prega? Se a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, o que um apóstolo prega? Qual a função de um apóstolo? Anote aí no seu caderno, Bíblia, papel e caneta, porque o Espírito Santo vai te dar esse entendimento. O que um apóstolo prega? Se a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, o que um apóstolo prega? Qual a função de um apóstolo? Bom, se fosse a mesma do pastor, não seria apóstolo, seria pastor. Ainda que um apóstolo é um pastor, mas nem todo pastor é apóstolo. Pegou? Todo apóstolo é pastor, forçosamente. Não tem como ele ser um apóstolo e ser um pastor. Impossível, não tem como. Mas é possível que haja pastores que não sejam apóstolos. Foi o meu caso um dia, quando eu era pastor e não era apóstolo. Diga comigo, o que um apóstolo prega? Diga, qual a função de um apóstolo? Bom, primeiro, você sabe que Paulo era apóstolo, né? Mas quem fez Paulo apóstolo? É uma pergunta que eu faço, né? Alguém orou por Paulo para que ele fosse apóstolo? Alguém ordenou Paulo como apóstolo? Bom, ninguém orou por Paulo como ninguém orou por mim. Ninguém ordenou Paulo a apóstolo como ninguém me ordenou a apóstolo. Como também ninguém ordenou a Elias profeta. E por aí vai. Então, vamos começar essa ministração com Romanos capítulo 1. Hoje eu vou ler alguns textos. Espero que dê tempo de eu ministrar alguns textos aqui. Deixa eu dar uma regulada nesse som, porque hoje eu estou sozinho. Quem fez Paulo apóstolo? Quem orou por Paulo? Ninguém. Quem ordenou Paulo apóstolo? Ninguém. Mas vamos ver aqui, ó. Quem fez Paulo? Diga, quem fez Paulo apóstolo? Romanos 1, verso 1 vai explicar. Ele começa explicando. Romanos 1, verso 1, Paulo disse: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo.
Romanos 1:1. Quem fez Paulo apóstolo, hein? Quem fez Paulo apóstolo? Olha lá, ó. Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu não vou entrar nessa área hoje, mas se você ler Isaías 42, verso 6, você vai achar lá que ele foi chamado para o evangelho de Deus, que ele foi separado. Vamos ver também 1 Coríntios 1, versículo 1. 1 Coríntios 1, de propósito eu fiz de uma forma cronológica, para que nós vamos só para frente, tá? 1 Coríntios 1, verso 1. Paulo, é bom você sublinhar aí, ó. 1 Coríntios 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Diga, quem fez Paulo apóstolo? Olha lá, vontade de Deus, ó. 1 Coríntios 1, verso 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Está claro ou não está claro? Ou isso não basta? Porque alguém pode perguntar, quem te fez pastor? Alguém pode perguntar, quem te fez pastor? Quem te fez apóstolo? Quem te fez evangelista? Quem te fez? Bom, era assim que Paulo se apresentava. 1 Coríntios 1, verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu acho que isso aqui basta. Isaías 46, 10. Deus diz, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. A vontade de Deus. Se a vontade de Deus não basta, Romanos 1, de ter chamado, ter separado ele, e segundo a vontade de Deus o fez apóstolo. Isso não basta? Ou tem que ter um curso de teologia, um seminário? Ou esperar alguém impor as mãos nele, para que agora, de hoje em diante, você é? Quem está entendendo? Não é meu assunto, tá? O assunto hoje é o que um apóstolo prega. Primeiro, estou te mostrando que Paulo era um apóstolo, e quem fez ele apóstolo? Segundo a vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, vamos para frente. 2 Coríntios, olha lá, capítulo 1, verso 1. De novo ele fala, ele deixa claro por que ele é apóstolo. 2 Coríntios 1, verso 1. Paulo, ele fala, apóstolo de Jesus Cristo. Está claro que não é apóstolo de Jesus de Nazaré? Você não acha que foi sem querer que ele disse apóstolo de Jesus Cristo? O Espírito Santo manda não ler. Deixa o 2 Coríntios aberto, não fecha, coloca o dedo no meio, abra em Mateus 10. Não fecha o 2 Coríntios. Todos vão aprender agora. Posso ouvir um amém? Deixa o 2 Coríntios 1 aberto, abre em Mateus 10, versículo 2. Mateus 10, 2. Bom, se em 2 Coríntios 1, verso 1, Paulo diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, então o nome dele tem que estar aqui, em Mateus 10, 2. Vamos ver já. Mateus 10, 2. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. Mateus 10, 2. São estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, que para mim não muda nada se ele era cobrador de impostos ou se ele era carteiro, não muda nada isso aí. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e 12 com Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Interessante que aqui não tem o nome de Paulo, não tem o nome de Paulo, mas ele disse em 2 Coríntios 1, 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ué, se ele é apóstolo de Jesus Cristo, por que o nome dele não está lá em Mateus 10? Porque os apóstolos de Mateus 10 não eram apóstolos de Jesus Cristo. Eram apóstolos de Jesus. Cadê os que entenderam? Por esse fato. Está claro ou não está claro? Então diga comigo, Paulo nunca foi discípulo de Jesus. Por consequência, nunca foi apóstolo de Jesus de Nazaré. Paulo nunca foi, ele nem andou com Jesus. Pelo contrário, perseguiu.
Então diga, Paulo não foi apóstolo de Jesus de Nazaré, diga isso. Ah lá, 2 Coríntios 1:1, ele foi apóstolo de Jesus Cristo. O que ele quer dizer Jesus Cristo? E este ressuscitado, alô? Tá claro? Quando diz Jesus de Nazaré, diz respeito ao Jesus judeu, filho de José e Maria, que viveu e morreu com 33 anos. Quando diz Jesus de Nazaré, tá claro? Quando diz Jesus Cristo, diz respeito a Romanos 7,4, aquele que ressurgiu dentre os mortos. Alô, por favor. Oxalá todas as igrejas evangélicas ensinassem essa frase que eu disse. Se todos os evangélicos na terra tivessem falado essa frase. Lado A e lado B. Lado A, Paulo não foi discípulo ou apóstolo de Jesus de Nazaré. Lado B, ele foi apóstolo de Jesus Cristo. Lado A, quando diz Jesus de Nazaré, é o Jesus homem, o carne, o filho de José de Maria. Quando diz Jesus Cristo, está percebendo os dois lados? É o Jesus. Esses dois lados são duas manifestações. Está claro ou não está claro? Então, 2 Coríntios, pode fechar o Mateus 10, 2 Coríntios 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Está claro que Paulo era um apóstolo pela vontade de Deus? Gálatas 1, próximo livro. Gálatas 1, aqui ele ficou mais claro. Gálatas 1, verso 1. O assunto hoje é o que o apóstolo prega. Primeiro estou te mostrando na Bíblia quem fez Paulo apóstolo. Não foi uma oração, está claro? Ninguém ordenou ele, ninguém pôs a mão. Falou, de hoje em diante você... Ninguém fez isso. Quem falou? Pela vontade de Deus. Então Paulo foi um apóstolo pela vontade? Ele foi mais claro em Gálatas 1, verso 1. Olha aqui. Aqui ele foi mais claro. Em Coríntios ele disse que era segundo a vontade de Deus. Agora aqui ele já fala assim, Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo, aquele que caprichou, não da parte de homens, nem por homem algum. Mais claro ainda. Então, Gálatas 1, verso 1, ele deixou claro, Paulo, apóstolo, entre parênteses, diga, não da parte de homens. E nem por homem algum. Olhem para mim. Vocês acham que alguém me fez apóstolo? E se foi alguém que me fez apóstolo, quem é esse alguém? Então, Gálatas 1:1 se encaixa comigo também, com a única diferença que o Gálatas 1:1 diz respeito ao apóstolo de fundação, que pôs o fundamento. E se eu for usar Gálatas 1:1 a meu respeito, como apóstolo de edificação, alô? Você consegue acompanhar o raciocínio? Quem consegue? Eu estou falando com quem já conhece a Bíblia e a graça. Então, Gálatas 1, verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, de novo, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Está claro ou não está claro? Então diga comigo, Paulo era um apóstolo não da parte dos homens. Não da parte de homens, ele quis dizer, não foi um homem que me escolheu. Olha aqui em Gálatas 1 ainda, coloca o dedo no verso 10. Ainda em Gálatas 1, verso 10. Paulo disse, procuro eu, ou persuado eu agora, a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, ou o apostolado que eu recebi, não é... Olha lá, Gálatas 1:11, não é segundo os homens. 12, não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Está claro? Diga, Paulo foi um apóstolo segundo a vontade de Deus, não da parte de homens, nem por homem algum. Diga, Deus o fez apóstolo, assim como fez Moisés profeta. Que escola, que seminário, que homem que fez Moisés profeta, que fez Davi rei de Israel, sacerdote, profeta. Quem fez Davi profeta? Quem fez Salomão? Quem fez Elias, Eliseu? Quem fez? Isso é não da parte de homens, isso é segundo a vontade de Deus. Bom, agora eu vou entrar em outro assunto, porque o tema hoje é o quê?
O que um apóstolo prega, né? Primeiro, para você saber o que ele prega, você tem que conhecer, ou ver, ou saber a respeito de sinais e evidências, para que você diga é um apóstolo ou não é um apóstolo. 2 Coríntios 12, por favor. Um pouquinho atrás, em 2 Coríntios 12, do lado. 2 Coríntios 12. Aqui, muito importante, hein? Cadê a caneta? 2 Coríntios 12, coloca o dedo no verso 9. 2 Coríntios 12, verso 9. Paulo falou, é bom você circular aí, ó, os sinais, diga os sinais. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, verso 12. Desculpa, não é 9. 2 Coríntios 12, verso 12. O 9 é, Senhor, a tua graça me basta. Então, não, eu estou pensando na música, não é? 2 Coríntios 12, 12. Os sinais, Paulo falando do meu apostolado. Quando ele diz os sinais do meu apostolado, ele está querendo dizer o quê? A prova de que eu sou apóstolo. Ficou claro? 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda paciência, por sinais, prodígios e milagres. Está claro? Então o que um apóstolo prega? Qual a função de um apóstolo? Em outras palavras, como que eu vou saber se é um apóstolo? Quem é um apóstolo? Só porque fala que é um apóstolo? Ora, se eu falasse que eu sou o Silvio Santos, você ia acreditar? Se eu falasse que eu sou o Michael Jackson, você ia acreditar? Eu teria que provar, né? Assim também um pastor, assim também um médico, assim também um dentista, assim também um açougueiro. Se você der uma junta de um boi para alguém que diz que é açougueiro, e ele não sabe nem pegar na faca, não sabe nem amolar, não sabe nem arrancar a pele, você vai achar que ele é um açougueiro? Um sapateiro, ele não sabe nem como trocar a sola de um sapato. E por aí, um dentista, ele não tem nem os aparelhos, os instrumentos, ele não sabe mesmo. Você vai ver ter sinais que não é um dentista, que não é um açougueiro, que não é um pastor, que não é um apóstolo. Como também você vai ter sinais se é. Está entendendo o que eu estou falando? 2 Coríntios 12, 12. A prova de que eu sou apóstolo, os sinais do meu apostolado, olha lá, presta atenção, ó, foram manifestados entre vós. Será que vocês já viram sinais do meu apostolado entre vós? Nós temos culto de oração aqui todo terceiro sábado, não só por causa do culto de oração. O tema, o que um apóstolo prega? Cadê Jaque? O que um apóstolo prega? Você tem acompanhado, são 31 anos de ministério, você tem acompanhado o que eu prego. Uma dica, hein? Se Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, logo um apóstolo nunca vai pregar a lei. Que é o caso de muitos que você conhece na televisão. Que estão pregando a lei, que estão ensinando a lei. Tem um aí em São Paulo que fez uma réplica da Arca da Aliança e está saindo em procissão com a Arca da Aliança. E ele fala que ele é apóstolo, nem aqui nem na China. Paulo era apóstolo e foi deixado como modelo de apóstolo. Então você vê o apostolado de Paulo nas 14 cartas, de Romanos a Hebreus, e vê se Paulo saía na rua com uma Arca da Aliança da lei, dizendo que é apóstolo. Parece que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tem gente aí que diz que é apóstolo, colocou uma Arca da Aliança, fez uma grandona e fez várias pequenininhas. Colocou assim no púlpito e ajoelhou com a esposa e começou, Senhor, meu Deus, poderoso. É verdade que Deus é poderoso, mas ele não atende oração errada. Contra ele mesmo. Deus não vai contra ele mesmo. Se Deus fez uma aliança em Cristo, você acha que ele vai ouvir oração de alguém que está fazendo uma oração sobre a arca? Contrário da aliança que Deus fez em Cristo. Você acha que Deus vai ouvir uma oração dessa? Você acha que Deus vai contra ele mesmo? Ele disse pela boca de Isaías, farei uma nova aliança com o meu povo. Aí o homem pega a velha aliança, ó Deus poderoso abençoa, ó Deus poderoso manifesta. Ele não vai manifestar, porque está contra o pacto, a aliança que ele fez em Cristo Jesus.
É golpe. Mentira, heresia. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Irmãos, olha, o Coríntios 14, 20. Não sejais crianças, hein? Efésios 5, 14. Não seja como criança inconstante, levado por todo vento de doutrina. Você não conhece a Bíblia? Alguém que se diz apóstolo. Eu vou abaixar um pouquinho. Alguém que se diz pastor. Está com a Bíblia na mão. Colocar um caixote de pedreiro. Sabe aquele caixote de pedreiro que você faz a massa? Não parece um caixote de pedreiro? O que mudou é que pintou de dourado. Chamam de Arca da Aliança. Nossa arca é Cristo! Ou ninguém sabe disso ainda? Então, segundo Coríntios 12, 12, os sinais do meu apostolado, a prova que eu sou apóstolo, foi manifestada entre vós por meio de sinais, prodígios e milagres. O que um apóstolo prega? Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então o que um apóstolo prega? O que um apóstolo prega? Mas o homem lá fala que é apóstolo e não prega graça. Nem a palavra graça ele não fala. É ou não é verdade? Só quem está entendendo o que eu estou falando. Isso aqui é assunto para adulto. Isso aqui é assunto para adulto, irmão. Mas não é adulto de 30, 40, 50 anos. Adulto em Cristo, adulto na palavra. Quem conhece a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, e você não será enganado. Isso aqui é assunto para quem é adulto na Bíblia. Você não pode cair no conto do bispo, do vigário, de ninguém você não pode cair no conto. Pelo amor de Deus. Estou lembrando o que Deus disse pela boca de Isaías. O boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Eu estou lembrando o que Deus disse pela boca de Oséias. O meu povo é destruído, perece, porque não tem conhecimento. Eu fico escandalizado, eu fico revoltado. O espírito de Paulo ficou revoltado. Claro, Paulo uma vez chega lá em Éfeso, quando chega lá onde ele disse, pela graça sois salvos, ele chega lá um dia, todo mundo com uma estátua, salve a Diana dos Efésios, Diana. Paulo ficou louco. Vixe, Paulo falou o quê? Eu falei que vocês são salvos pela graça, vocês são abençoados em Cristo, vocês estão... Eu não estou entendendo. Diana? Que Diana que é essa aí? Bom, lá em Éfeso tinha Diana, né? Aqui no Brasil tem a Maria, tem a Aparecida, tem a Fátima. Aqui tem um monte. Está pior que Éfeso. Que lá era só Diana. E aqui que tem mais? Como é que eu posso ficar quieto? Como é que eu posso ficar quieto? Conhecedor da palavra de Deus. Aí o homem diz que é apóstolo, irmão, e está ajoelhado diante de uma arca de madeira, pintado de dourado. Pelo amor de Deus! Levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Não posso ficar quieto diante de apostasia. Levanta a mão quem entende a minha posição. Posição de apóstolo de Cristo. Não posso ficar quieto. Quem quiser ser enganado pode ser à vontade que você responde por você. Gálatas 6,5, cada um leva o seu próprio fardo. Quem quiser ser enganado, isso é um problema seu. Mas é a minha obrigação denunciar, desmascarar a diferença do falso para o verdadeiro. Eu tenho que mostrar, nem que eu ficar sozinho. Eu tenho que mostrar, esse é falso, esse é verdadeiro. Isso aí é mentira, isso aqui é verdade. É a minha função, é a minha obrigação. O que um apóstolo prega? A graça de Deus em Cristo. Se não prega a graça de Deus em Cristo, pode ser o tio Patinhas, o Mickey, não é apóstolo coisa nenhuma. Reflita no que eu estou falando. Vê se você está me entendendo, meu irmão, minha irmã. Vê se você está me entendendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga bem forte, o que um apóstolo prega? Olha a dica, hein? Você que está aí me assistindo aí, olha a dica, hein? Você liga a televisão, está cheio de apóstolos, está cheio. Mas nenhum é. Nenhum é. Eu estou falando, Marcos Gomes, nenhum é.
Por quê? Não estou julgando segundo a carne. João 4:24. Estou julgando segundo a reta justiça. Por que não é? Porque é só você conferir na Bíblia. Apóstolo prega e ensina a graça de Deus em Cristo. Os que se dizem apóstolo aqui no Brasil não pregam a graça, não dizem abençoado, dizem Deus te abençoe, não prega e não ensina o batismo em Cristo, prega e ensina o batismo em água, então não é apóstolo coisa nenhuma, porque Paulo era apóstolo e ele ensinava o batismo em Cristo, não o batismo em água. Paulo era apóstolo e ele ensinava abençoado, não Deus te abençoe. Paulo era apóstolo, por isso que ele disse: sede meus imitadores, porque ele foi um apóstolo colocado como exemplo para nós. Tem caneta aí? Quer conhecer um apóstolo? Olha para Paulo e compara. Vamos comparar. Na igreja de Roma, de Corinto, da Galácia, de Éfeso, Paulo colocou a arca da aliança lá dentro, irmão. Não. Lá em Coríntios ele disse: eu dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei. 1 Coríntios 1,14. Você quer o endereço? Paulo deu graças a Deus porque não batizou eles. Os que se dizem apóstolo, se você não se batizar, você não vai ser salvo. Apóstolo coisa nenhuma, você nem sabe o que é isso. Ou estou falando besteira? Quem é adulto? Quem está me entendendo? Nem sabe o que é apóstolo. Escreva: apóstolo prega e ensina a graça de Deus em Cristo. Pode ser moreno, preto, branco, pode ser japonês, pode ser chinês. Apóstolo prega e ensina a graça de Deus em Cristo. Pela graça sois salvos, abençoado em Cristo, justificado em Cristo, liberto em Cristo, santificado em... Isso é ensino de apóstolo. Quem está entendendo? O que eles pregam? Se não batizar, não vai ser salvo. Se não subir no monte, se não fizer o sacrifício, Deus não vai te abençoar. Mentira, porque Deus nos abençoou em Cristo. Estou te mostrando o falso e o verdadeiro. Diga bem forte, diga bem forte. Diga: pastor, o que você está fazendo? Abra sua Bíblia em Ezequiel. Eu estou fazendo o que Deus mandou. Eu estou fazendo o que Ele mandou. Ezequiel 44. Eu estou fazendo o que Deus mandou. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que Deus mandou. Ezequiel, do lado de Daniel. Ezequiel 44, 23. Estou fazendo o que Deus mandou fazer. O que eu estou fazendo? Estou fazendo o que Deus mandou fazer. Aqui, ó. Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. É o que eu estou fazendo. Lê de novo Ezequiel 44, 23. Eu estou te ensinando a discernir. Diga, discernir. Diga, eu estou sendo ensinado a discernir. O que eu estou fazendo, Mário? Ezequiel 44, 23. Olha lá, ó. Eu sei de cabeça. Ao meu povo ensinarão a discernir entre o santo e o profano. Você sabe o que é profano, Ângela? Quem não tem nada a ver com Deus. Fala dele, mas não tem nada a ver com ele. Profano. Você vai num bordel, tem pessoas que falam graças a Deus. Você vai na casa da luz vermelha, oh, graças a Deus que hoje... Fala de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Você vê pessoas que matam, que roubam, que estupram, que sequestram, e ele fala, não, graças a Deus que... Graças a Deus o quê? Você não tem nada a ver com Deus, você é profano. Deus disse, ensina o meu povo a discernir entre o santo, eu sou santo. Os que colocam arca pintadinha de... Isso é profano. Estão profanando a aliança de Deus. Pisando em cima do sangue de Jesus. Levando o povo à apostasia. É o que eles estão fazendo. E eu vim denunciar.
É isso aí, eu vim denunciar. Não gostou, pega eu. Falei, e aí? Tô falando, e aí? Eu tô falando. Ninguém fala, eu falo. Cambada de fariseus hipócritas, mentirosos, lobos disfarçados em ovelhas. Ninguém fala? Eu falo. Eu, Marcos Gomes. Eu falo. Por que eu falo? Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele está mandando eu falar. Cambada de falsários, mercenários da fé. O que um apóstolo prega? O básico do básico dos básicos. Se Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, um apóstolo vai pregar e ensinar a graça. E o que um pastor prega? O que o apóstolo dele prega. Se ele está debaixo do apostolado, ele vai pregar o que o apóstolo prega. O que o apóstolo prega? A graça. Porque não está debaixo da lei. Então, o apóstolo e os que estão debaixo do apostolado. Se eu prego a graça, vocês nunca vão pregar a lei, porque um apóstolo prega a graça. Os que estão debaixo do apostolado vão pregar a graça também. Está claro ou não está claro? Só para ficar registrado que eu preciso fazer isso. Romanos 6. Eu tenho que deixar registrado. Romanos 6. Vou passar bem rápido, tá? Só para registrar. Romanos 6,14. Diga, o que um apóstolo prega? Olha lá, ó, Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem falou isso? Um apóstolo. Logo, o que o apóstolo prega? A graça. Porque não está debaixo da lei. E quem está debaixo do apostolado vai pregar o quê? Vai pregar a graça também, porque não está debaixo da lei. Você está entendendo o Filipenses 2, o mesmo modo de pensar? Mas o apóstolo lá, que coloca uma arca pintada de dourado, que invoca a Deus para abençoar o povo através da arca. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Eu não acredito que o cara está orando por um caixote de madeira pintado de ouro para Deus abençoar quem toca na arca. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Não, só pode ser mentira uma coisa dessa. Ainda fala que é apóstolo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não acredito que eu estou vendo isso. Você está entendendo, pastora? Ô, Rosália, você está percebendo nas mãos de quem está a igreja? Que Jesus derramou o sangue? O cara tem coragem de pegar um caixote dourado, pintado de dourado, diz que é a arca da aliança, que é da lei, Romanos 6,14, nós estamos debaixo da graça, ele orando a Deus para abençoar a arca, quem tocar nela. Quer dizer, eu vou ter que ler, por favor, abre em Gálatas, eu vou ter que ler, não posso não ler, Gálatas, eu tenho que ler, está aqui, olha lá. Eu não acredito. Quem já achou Gálatas? Gálatas 5, olha lá. Nossa, você tem que colocar o dedo no verso 2. Porque isso é Bíblia, isso não é Marcos Gomes, isso não é MGA, isso é Bíblia. Bíblia católica, Bíblia batista, Bíblia testemunho de Jeová, Bíblia adventista, Bíblia metodista, isso é Bíblia. Diga bem forte, Gálatas 5:2. Não, tem que ser mais forte, Gálatas 5:2. Olha lá, ó. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, se você ficar tocando em arca, você ficar subindo no monte, você ficar se batizando pensando que agora você está salvo porque agora você se batizou, se você está fazendo um sacrifício, Cristo de nada vos aproveitará. Psss. Olha que situação, hein? Porque Jesus morreu na cruz, Hebreus 9, derramou o sangue do Deus vivo. O homem vai lá, coloca um pedaço de madeira, manda você tocar nele, que Deus vai te abençoar se você tocar na madeira. O apóstolo diz que Deus te abençoa em Cristo. O que diz que é apóstolo, diz que Deus vai te abençoar se você tocar na madeira. Está na cara ou não está na cara que é um falso apóstolo?
Você não está percebendo que Deus abençoou todos os seus filhos de uma vez só em Cristo, não em quem toca em alguma coisa? Você não está vendo que está levando o povo à apostasia, a desviar da fé? Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando aqui pelo Espírito. Eu estou profetizando. Você sabe o que é profetizar? Coríntios 14, 3. O que profetiza fala aos homens para a exortação. É o que eu estou fazendo. Para a edificação. É o que eu estou fazendo. Para a consolação. Você está sendo exortado, edificado e consolado. Esse é o verdadeiro apostolado. Eu não tenho glória nenhuma. Coríntios 9,16. Me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não pegar o evangelho. Ai de mim, hein? Eu fico escandalizado com o que fazem com a igreja de Cristo. Eu fico escandalizado com o que fazem, deita e rola, pinta e bordam. Aí eu lembro de Atos 20, 29. Paulo disse, eu sei que depois que eu morrer, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Estão deitando e rolando. Estão deitando e rolando. Coloca a arca. Tem um aí que colocou um boneco. Pegou um boneco inflável. Você sabe o que é boneco inflável, né? Sabe aquele bobão que fica assim no posto? Não tem aquele bobão. Aquele é um boneco inflável. O cara diz que ele é apóstolo. Pegou um boneco de plástico inflável. E... o boneco... Aí o boneco colocou lá, tudo bem, colocou o boneco. Deu um martelinho para cada um, para ir batendo o boneco, dando a entender que aquele boneco era o Golias, e que quem ia derrubar o Golias. Você ia vencer na vida se você derrubar. Aí já virou circo, né? Não é lamentável o que estão fazendo com as ovelhas de Jesus? Você consegue me entender minha posição? A revolta. Não é lamentável o que estão fazendo com a igreja de Jesus? Só levanta a mão quem está entendendo que o assunto aqui é sério, irmão. Se põe no lugar, imagina você, sai da sua casa, vem de longe, toma chuva, pega enchente, pega a Bíblia, pensando que vai ouvir a palavra de Deus, chega lá, um homem coloca um boneco inflável, te dá um martelinho para você ir bater. Então, eu não acredito que estão fazendo isso. Não, parece que é mentira. Diga, mas como conhecer o falso e o verdadeiro? Quem tem uma Bíblia aí? É só você ler as 14 cartas de Paulo e ver se ele colocava boneco e dava martelo para alguém bater. É só você ler as cartas de Paulo e ver se ele colocava uma arca da aliança lá em Corinto, em Roma, na Galácia. Ver se ele fazia isso. É só você ler a Bíblia e ver se Paulo fazia fogueira santa para alguém. É só você ler a Bíblia. Deus está sendo claro nesta igreja. Porque aqui ele fala, hein? Olha, Deus ama muito vocês, hein? Hebreus 12. Olha... O pai corrige aos filhos que ele ama. E os que não corrige, Paulo disse, então não é filho, é bastardo. Por isso que deixa correr frouxo. Mas ele te livrou de lá. Ele move o mundo e vai buscar suas ovelhas e livrá-las dos lobos. Me chamou pelo nome, eu ouvi, eis-me aqui, para seguir a tua graça. Ele move o mundo e vai buscar suas ovelhas e livrá-las dos lobos. Me chamou pelo nome, eu ouvi, eis-me aqui,
para seguir a tua graça. Aqui nós não brincamos, igrejinha. Está claro ou não está claro? Diga bem forte, o que um apóstolo prega? Bom, você já viu Romanos 6,14, vê agora 1 Coríntios 3. Ô pastor, o que isso tem a ver com isso? Tudo. O que tem a ver com isso? Tudo. Porque tem ovelhas lá. Seu irmão em Cristo. Sua irmã em Cristo. Jesus não disse: amarás o próximo como a ti mesmo? E você não vai fazer nada. Você não vai falar nada. O seu irmão sendo enganado, você não fala nada. A sua irmã enganada, a sua mãe, seu pai, tudo, você não fala nada. Belo amor é esse que você tem, hein? Diga comigo, o que um apóstolo prega? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que tem um demônio para cada um de vocês? Ué, não é o que eles falam lá? Lá, não aqui. Aqui nós cremos, ensinamos como está escrito, porque somos tementes a Deus e servimos a Deus com reverência e santo temor. Aqui não tem mentira, aqui não tem mentira, aqui não tem rola, aqui não tem o que eu acho, o que eu penso, aqui é o que está escrito. Posso ouvir um amém? Porque aqui é a igreja de Cristo, que Ele comprou com o seu sangue, que não tem brincadeira. Amém? 1 Coríntios 3,16, o que um apóstolo prega? Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Estou cansado de ver o cara lá falar que tem um demônio na vida do homem. Que o demônio, que o diabo, não sei o quê. Isso não é palavra de apóstolo. Está claro ou não está claro? Diga, o que um apóstolo fala? Coríntios 3,16, diga, que o meu corpo é santuário do Espírito de Deus. Faz assim, que habita em mim. Fala para o seu irmão, é isso que um apóstolo ensina. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Gálatas 5. Vamos dar uma passeadinha rapidinho aqui. Gálatas 5. O assunto é o que um apóstolo prega, né? Gálatas 5. Nossa, aquela que Paulo disse que separados estáis de Cristo, nada vos aproveita. Essa é forte, hein? Quer dizer, Cristo para eles não está valendo para nada. Tanto faz ter morrido como não morreu. Derramou. Está percebendo? Cristo de nada aproveitou. Morreu, derramou sangue. Tipo assim, só falta eles dizer: não estou nem aí que ele morreu na cruz. Vou fazer a minha fogueira santa aqui, meu. Não tem nada a ver que ele morreu. Não, como que ele quis? Eu vou fazer aqui minha arca. Tal. Quer dizer, Cristo para eles não aproveita? Tem alguém entendendo? Isso é Gálatas 5:2. Gálatas 5:1. Gálatas, que com o apóstolo prega? Gálatas 5:1. Um apóstolo prega que, Gálatas 5:1, que Cristo já nos libertou. Mas o que o falso apóstolo prega? Que você tem que fazer uma campanha para se libertar. O que o apóstolo verdadeiro prega? Que Cristo já te... dá um sinal se está clara a diferença, abençoado. Está claro ou não está claro? O falso e o verdadeiro, não está claro? Qualquer igreja na face da terra, que o suposto pregador com a Bíblia na mão, falar que você vai ser abençoado, que você vai ser salvo, que você vai ser liberto, não é um apóstolo de Cristo. Não é. Isso está claro? Seja quem for, seja igreja bonita, igreja rica, milionária, igreja preta, rosa, pode ser o que for. Se fala que você vai ser abençoado, se fala que você vai ser salvo, se fala que você vai ser... não é um apóstolo, não é a palavra verdadeira, é mentira. Porque Cristo morreu para te salvar, pela graça você é salvo. Cristo morreu para te libertar, você já está liberto, Gálatas 5:1. Está claro ou não está claro a lógica da graça, hein? Está claro ou não está claro? O Ezequiel 44:23 aqui vale. Vocês são ensinados a diferenciar, a discernir entre o santo e o profano, entre o falso e o verdadeiro.
Aqui vocês são ensinados. Quem quiser seguir o falso, pode seguir à vontade. Não me importa. Porque eu fui chamado para pregar para os escolhidos de Deus. Se tiver 2 ou 3, já está bom. É 2 ou 3 porque Paulo disse, por boca de 2 ou 3 será testificada a palavra. Paulo andava com 2 ou 3. Paulo, Tito, Timóteo. Paulo, Filemão, Onésimo. A qualidade supera a suposta quantidade. A obra de Deus, ela é qualidade. Ela não lida com quantidade. Eu vou falar depois. Pode aplaudir o Senhor. Você não consegue perceber que eu não estou preocupado se tem 1, se tem 50, se tem 1000? Não estou preocupado, irmão. Porque Isaías 53, quem creu na nossa pregação? Você crê? Então, glória a Deus na sua vida. Ah, você quer também? Então, glória a Deus. Então, já somos 3. Ó. Eu, você. A obra de Deus é qualidade. Não adianta ter 1000. Eu vou pregar sobre isso, hein? Não adianta ter 1000 joio. É melhor ter 4, 5 ovelhas. Trigo. Então o que um apóstolo prega? Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. Logo nós estamos libertos e somos livres. Está claro ou não está claro? O que um apóstolo prega? Olha lá, depois de Gálatas. Efésios 1:3. Eu sou obrigado a deixar registrado. Se eu não estiver aqui amanhã, pelo menos vai estar registrado. Efésios 1:3. O que um apóstolo prega? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoará depois da campanha da corrente. Ah, não é isso não? Então como é que eles fazem campanha e corrente? Onde que eles tiraram essas coisas, hein? Está vendo a diferença, irmão? Está vendo a diferença? Eu vou ler como está escrito, hein? E se tiver escrito, eu vou ler como está escrito. Acompanha aí, ó. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Alguém confirma que está escrito o que eu li? Então fala para o seu irmão, essa é a verdade. Pergunto. Todo mundo aqui tem televisão e alguns já foram até nesses lugares aí. Você já viu algum deles ler Efésios 1:3? E Gálatas 5:1? E Efésios 2:8? E aí vem dizer que é apóstolo, irmão. Quem está entendendo? Vem falar que é apóstolo. Nem o de Nazaré não encaixa. Porque nem eles falavam essas coisas. Nem os de Nazaré colocavam boneco dentro da igreja. Eles não davam martelinho para ninguém. O negócio está totalmente fora mesmo, Rosália. Não tem nada a ver com a Bíblia. É só uma questão comercial. Alguém entendeu? Mas por que fala que vai libertar ainda? Para fazer a campanha de libertação. Por quê? Para quê? Você não está percebendo, irmão? Deixa eu ver se não tem ninguém. Você não está percebendo que não existe campanha de graça? Que toda campanha e corrente, você tem que colocar o seu sacrifício para Deus te abençoar? Você não está percebendo que se ele fala que você já é liberto, você não volta mais lá? Então ele tem que dizer que o diabo está na sua vida. Pelo menos com 7 semanas ele te amarra. 7 semanas de libertação. É o tempo que ele tem para arrancar tudo. Ah, essa aqui escapou. Você não está percebendo que essa campanha não acaba nunca? Porque se é para libertar, libertou, acabou. Não é? Mas a igreja fez 40 anos esses dias. 40 anos libertando. O cara nunca está liberto. Engraçado isso aí, né? Não é que a pessoa nunca está liberta. Porque não convém estar liberto. O diabo lá dá lucro. Não é meu assunto esse. Ah, se lê Hebreus 2,14 que o diabo foi aniquilado, aí acabou a graça. Porque se o diabo foi aniquilado, vai falar que o diabo está em quem se ele foi aniquilado? Se lê Gálatas 5,1 que você está liberto,
Vai fazer a campanha de libertação para quem? Se já está liberto. Estou te mostrando o motivo porque que eles não falam a verdade. É consciente. Não é sem querer. Está claro? É consciente. O sistema é sujo. É chamado por Deus de Babilônia. Por isso, Apocalipse 18, verso 4. Uma voz do céu diz: sai dela, povo meu, para que não incorras nos seus pecados. Não seja participante dos seus pecados. Apocalipse 18, 4. Sai dela. Dela de quem? Da Babilônia. Sai dela, povo meu. O sistema religioso hipócrita é chamado por Deus de Babilônia, aonde cometem adultério, e o pior adultério, o adultério espiritual. 18:4. Deus abomina os que praticam o adultério espiritual. Dá um sinal quem está entendendo. Mas Deus é tão bom que Ele deu uma chance. Apocalipse 18:4. Ele disse: sai dela, povo meu. Quem saiu, hein? Quem saiu? Quem saiu? Provando que você é um escolhido de Deus. Eu tenho assunto que vai ficar até as 4 da manhã. Ó, eu só não vou ficar porque a pastora Helena mora longe. O irmão Geraldo mora longe, senão eu ia ficar até as 4 da manhã. Por causa de você. Mas o dia que vocês não vierem, eu vou ficar até as 4. Vamos ficar de pé que eu vou ler um texto para terminar. Alguém aqui aprendeu o que um apóstolo prega? Amém. Ele prega a lei, amém, irmãos? Não. Prega a graça. Nós estamos debaixo da graça. Vamos ler para terminar aqui, por favor. 1 Coríntios 9, para terminar a ministração. 1 Coríntios 9, o texto que eu li domingo passado. O Espírito Santo quer que termine de novo com esse versículo. 1 Coríntios 9, verso 2. 1 Coríntios 9, verso 2. Paulo diz: se eu não sou apóstolo para os outros... É claro que eu não sou apóstolo do Brasil inteiro, né? Isso está claro, né? Tem gente que não crê, que não acredita, que faz brincadeira, faz piada. Não tem problema nenhum. Para mim não muda nada. Mas está escrito, vou falar como Paulo. 1 Coríntios 9, 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Quem pode levantar uma mão, que eu vou profetizar? Fica com a mão levantada. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Por quê? Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, vocês já viram sinais e evidências de que eu sou apóstolo de Cristo. Amém, abençoados? Amém. Então, com sua mão levantada, feche os olhos. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Senhor, esta é a tua igreja verdadeira, igreja que não é carnal, igreja que é espiritual e te serve em espírito e em verdade. Aqui está a tua igreja comprada com teu sangue, que não anula a tua graça, que não está debaixo da lei, que está debaixo da tua graça, que glorifica a Cristo Jesus, que recebe a graça e o apostolado. Aqui estão as tuas ovelhas, não minhas, tuas ovelhas. O Senhor disse: minhas ovelhas ouvem minha voz. Aqui estão elas, que ouviram a sua voz e vieram receber a tua graça e este apostolado, o qual o Senhor tem testificado pelo seu Espírito. Então graças eu te dou por cada ovelha aqui, que o Senhor comprou com teu sangue, que não ouve o lobo,
que não ouve o falso profeta, que está disfarçado em ovelha, mas recebe o apostolado, confirmado e testificado pela sua palavra e pelo teu Espírito Santo. Graças te dou, Senhor. Com as mãos levantadas eu digo o que Paulo disse para os Colossenses: eu vos apresento perfeitos em Cristo diante de Deus Pai, porque com uma só oferta Cristo te aperfeiçoou para sempre, te abençoou com todas as bênçãos, te santificou de uma vez por todas, te salvou pela sua graça, e você já está perfeito diante do Deus Pai em Cristo Jesus, porque esta é a graça e este é o apostolado. Amém? Graça e paz a todos vocês, anjos em seu favor, saúde, prosperidade e paz àqueles que têm recebido a graça de Deus em Cristo Jesus. Levante a sua mão por um instante e agradeça a Deus com suas palavras. Obrigado, Senhor, por essa noite. Graças eu te dou, em tudo te dou graça. Obrigado, Senhor, por não me deixar ser enganado. Obrigado por iluminar meus olhos, por me dar entendimento. Graças eu te dou, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por me livrar dos lobos. Obrigado, Senhor, por me revelar graça, me fazer entender tua palavra, tua vontade, teu propósito. Só me resta dizer a ti, Senhor, digam comigo: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Palmas ao Rei.